Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, 20 de maio, sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Belmonte, diretamente de Porto Alegre, um canal de investidor para investidor, com foco em tesouro direto. Bom, pessoal, aqui nós temos já passados um mês, passamos de um mês, na janela de 6% no Tesouro IPCA 29, desde o dia 16 de abril, aberturas sempre nos 6% ou mais. Muito bom, né? Bom, nós estamos vendo aí uma ligeira queda de taxas, o mercado se aliviando, e eu acho que um fator que contribui para isso provavelmente seja a manutenção da taxa Selic em 10,5, pessoal, como a gente viu no vídeo ali dos fatores macro, né? Mas e aí, como é que estão as estatísticas? Bom, o IPCA 29, pessoal, está se mantendo no Q4. Ele teve uma queda de taxa de 0,02% no último mês e sobe 1% quase no mês, o que é algo incrível, não? Uma queda tão pequena para subir 1%. Na semana, vejam aqui, a taxa se mantém e olha o que acontece com o preço. Aumentou R$ 6. Mais um rendimento pelo tempo aí, como a gente gosta de falar. Infelizmente, os últimos preços já estão um pouquinho acima da média desse ano, mas esse é o título relógio, né? Ele é o título que pensou, comprou, né? Não tem jeito. E continua no Q4. Eu acho que continua excelente. Acho que ainda dá tempo de aproveitar. IPCA 35, também aí a 6,10, também no Q4. O preço médio do ano já ainda está mais alto, ou seja, se a gente tem cotações em 2.220, 2.230, 40, ainda está bem abaixo do preço médio, coisa que não acontece no IPCA 29, em que a cotação, ó, 3.190, olha aqui, versus 3.188, ele está mais caro que o preço médio, porque ele é um reloginho. Já o IPCA 35 ainda tem essa oportunidade. A taxa na semana cai 0,01%, mas o preço sobe 0,30%. Olha que loucura. Bom, e está no Q4. Continua tranquilo na nossa visão. IPCA 45 a 6,12, um pouquinho mais de prêmio. Quem lembra do gráfico do Tesouro, ele anda mais estável e a queda é a inclinação mais tardia nos três gráficos dos tesouros especiais principais, é a do 45, ou seja, o último a cair. Temos ainda o preço médio do ano superior ao preço de todas as aberturas na última semana. Estamos firmes no Q4. E o título, na minha visão, continua muito interessante. IPCA 35 com juros. Então agora ele vai ficar um bom tempo, pessoal. Pelo menos um mês, eu acredito. A não ser que a taxa caia exageradamente. Mas o pagamento do cupom, ó, deu uma boa reduzida. Ó. Veja aqui, ó, que esse aqui é o período que ele ficou fora do rol. Veja que ele estava sempre a 4.300, agora 4.200 e alguma coisa. Abaixo da média do ano, ainda na janela Q4. Não tem também muito o que falar. O preço caiu bastante sem ter havido oscilação na taxa que justifique. O que justifica? O pagamento do cupom, que saiu do preço, deixando esse título bem mais em conta. Para mim, continua sendo oportunidade. Sendo que aqui o Q4 começa em 5,99. Então talvez ele demore um pouquinho mais do que os outros para sair do Q4, se é que eles vão sair, né, pessoal? IPCA com juros 40 ainda continua com preço abaixo do preço médio do ano,
apesar da queda. Nós temos ainda o Q4 em vigência, então não muda praticamente nada. O IPCA com juros 55, a mesma coisa, pessoal. Ele girava ali em 4.300, agora está girando em 4.200. Mesma coisa que o IPCA 35 com juros bem abaixo do preço médio do ano. Por que o preço médio do ano é tão alto, pessoal, no IPCA 55 com juros? Porque os tesouros com juros, pessoal, quando eles são negociados com ágio, abaixo de 6%, quanto mais longo o prazo, mais caro eles ficam. Mas muito mais caros, proporcionalmente aos títulos curtos. Porque você pode se fazer a seguinte pergunta. IPCA 55 a 4.231. 35 com juros, 4.257. R$ 26 mais caro no prazo curto. Mas isso, pessoal, é uma circunstância de momento em que o prazo mais curto fica mais caro que o prazo mais longo. Porque quando eles estão com deságio, que é o que está acontecendo, quanto que está o VNA? 4.271. Acho que os dois estão com deságio no absoluto, né? Então, o que acontece? Quando eles estão com deságio, como o título mais longo tem mais tempo de deságio a correr, ele acaba ficando mais barato. Só que quando eles cruzam a taxa de 6% e voltam a cair, ficando com ágio, o 55 sofre mais marcação a mercado, fica muito mais caro na queda. E o 35 vai manter mais o preço. E aí, por exemplo, se eles caírem para 5,5 de novo, o IPCA 55 fica muito mais caro. Vamos ver se eu encontro um exemplo aqui para deixar isso bem claro para vocês. 5,5 aqui, pessoal. Dia 12 de janeiro pode ser. Vamos deixar aqui com uma corzinha e vamos ver o 35. Então aqui o 55. Em janeiro desse ano, pessoal, 4.531. E o 35, 4.440, R$ 90 de diferença, pessoal. No mesmo título. Quer dizer, no mesmo tipo de título, o mesmo cupom de juros, mas datas de vencimento diferentes. Então, essa seria a diferença dessa característica matemática que eles têm no preço. Ou seja, o 55 com deságio fica muito mais barato. E ele também fica muito mais caro com ágio. Ou seja, oscila muito mais. Então, essa questão aí do 35 estar mais caro que o 55 é uma mera questão de momento, pessoal. E os prés? Bom, continuou no Q4, pré-fixado 27, a quase 11%. O gráfico deles está bem oscilante, então não dá para tirar nenhuma tendência dali, pelo contrário, mais confusão, né? Mais oscilação. Então eu tendo a acreditar mais nisso. Mas tudo pode, né, pessoal? O pré 31 a 11,74 ainda está com uma taxa bastante elevada, dentro do Q4. E o 35 com juros a 11,65 chegou a beliscar 11,75 quando deu ali uma luz de que talvez batesse nos 12, mas não. Continua no Q4 também. E olha, pessoal, ganho de marcação a mercado, hein? Caiu 0,26 no mês, se valorizando quase 2,5%. Os IPCAs, pessoal, aí o que acontece? As taxas caíram, né? Vamos ver se os mais longos não estão ganhando mais que os mais curtos, ó. O 45 acelerando 0,5% e o IPCA 29 acelerando quase 1%. Por quê? Porque a taxa caiu mais no mais curto, tá? Lembram ali do gráfico no Tesouro? Acho que eu vou mostrar aqui porque eu mostrei isso no outro vídeo. Então aqui o pré-27, uma total
uma total bagunça, né? Sem direção, pelo contrário, até talvez subindo. O 31 e o 35, vejam que os gráficos são muito parecidos, todos eles. Agora vamos ver aqui os IPCAs. O IPCA 29, que tem uma queda desde o dia 30 de abril até agora. E nos IPCAs esses gráficos não estão iguais, pessoal. No 35, ó, ele ainda fica estável, mais estável, leve queda, né? E aí cai com mais convicção a partir do dia 13, não do dia 30, como no 29. E no 45, a queda vai começar um pouco mais tarde. Aqui. Porque ele até renovou os picos, ó, de 6 e 14, 4 vezes. E começa a cair realmente no final da semana passada. Por isso, o efeito de marcação é mais pronunciado no curto prazo, que também não é o mais comum, né, pessoal? O efeito de marcação é mais intenso nos prazos mais longos, mas está aí explicado o porquê. Bom, pessoal, de estatística, gráficos, tabelas, era isso, pessoal. Acho que temos que prestar atenção aí nos fatores macro para ver como é que as coisas vão andar essa semana. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.